caballeros y amazonas, mi nombre es Susi y hoy voy a presentar el hipermito de Saint Seiya. Antes que nada quiero agradecerles por acompañar el canal, suscríbanse y acompáñenme en mis redes sociales, el enlace está aquí en la descripción. A origem de tudo na mitologia grega. No começo de tudo, não existia céu, nem terra, nem luz. Existia apenas o caos absoluto. O caos era o princípio e o fim. Um estado onde nada tinha forma, nada tinha ordem. Eu sou a origem do cosmos, o próprio universo. Eu sou o caos. Até o próprio tempo era instável, confuso, como se a realidade ainda não tivesse decidido existir. Mas então, algo aconteceu. O caos primordial dividiu seu próprio poder. E dessa divisão nasceram seres imensamente poderosos. Esses seres se tornaram a personificação de tudo o que um dia viria a existir. Según la enciclopedia oficial de Saint Seiya, Masami Kurumada no le da mucha importancia a los primordiales, ellos son poco mencionados dentro de la obra canónica. Eles são os primordiais, os primeiros deuses, os filhos do caos. E a partir desse momento, o caos começou a se transformar em cosmos, a ordem do universo, presente em tudo, inclusive nos seres sencientes que surgiriam depois, capazes de acessar essa energia cósmica. Os primeiros deuses, os protógenos. O primeiro a se manifestar foi Erebo. Ele representa as trevas profundas, a escuridão absoluta, o vazio. Eu, Erebus, sou a própria trevas. Sou a escuridão do vazio. Uma força antiga, silenciosa, isolada. Ao lado dele surgiu sua eterna companheira e irmã gêmea, Nyx. Eu sou a própria noite, a dona das trevas. A noite primordial, temida, respeitada, até mesmo pelos deuses que nasceriam muito depois. Ela é a escuridão tranquila, a penumbra que cobre o mundo com seu manto. Eu sou a personificação do tempo. Sou o passado, o presente e o futuro. Outra força essencial que surge é o tempo primordial. Cronos representa o tempo cósmico, infinito. O ciclo eterno da existência, o tempo sem fim. Uma das divindades mais importantes de toda a mitologia, a própria Terra Viva. Eu sou Gaia, a Mãe Terra. Sou a natureza de tudo que existe neste mundo. A matéria, o mundo físico. Para os gregos antigos, Gaia foi a grande mãe criadora. Dela nasceram Pontos e Urano, que depois se tornariam seus companheiros. Sou Uranus, Senhor do céu, das nuvens e das estrelas. O céu estrelado da mitologia. Urano foi o primeiro soberano dos deuses, a personificação do céu. Junto com Gaia, ele deu origem às primeiras gerações divinas. Eu sou as águas profundas. Meu nome é Pontos, Senhor de todas as águas. Pontos, por sua vez, representa as águas profundas, o oceano primordial, essencial para a vida marinha e as forças do mar. Éter, a luz superior. Na mitologia, ela é dita como filha de Erebus e Nyx. Sou a atmosfera, o céu além, dona do vasto ar. A primeira luz, relacionada com a atmosfera. O ar puro dos deuses. Eu sou o dia, a dona da luz. Filha de Erebus e Nyx, irmã de Éter, e representa a luz da manhã, o circo da aurora. O
dia, a luz que sucede à noite. Supercésilas, o verdadeiro submundo terno. Ele é ao mesmo tempo um lugar e uma entidade, o abismo mais profundo da existência. A prisão das forças mais perigosas do universo. De sua união com Gaia nasceu o terrível Tifão. Los primordiales Urano y Gaia son presentados por primera vez en la obra Saint Seiya Episode G, de la autora Megumo Okada. No mangá de Os Cavaleiros do Zodíaco Episódio G, os primordiais são mencionados pela primeira vez na obra Saint Seiya. Não se tem certeza da seu cânone, e a explicação de suas origens são resumidas apenas no relacionamento entre Gaia e Uranus, os pais dos 12 titãs, não revelando detalhes de sua aparência ou vestimentas. Por lo que se pudo entender, los primordiales no tenían vestimentas, digamos, convencionales. Sou o Senhor das Montanhas, Soreas. Era o deus das montanhas, filho de Gaia e sem pai, e portanto, os antigos gregos acreditavam que cada montanha possuía uma divindade ou Úrias. Sou o mar Mediterrâneo. Meu nome é Thalassá. Personificação feminina do mar Mediterrâneo. Era filha do éter com Êmera. Com Pontos, ela foi a mãe de todos os peixes e seres do mar. Sou o Senhor dos Arquipélagos, Rei da Ilha Sagrada. Era o deus dos arquipélagos ou também as deusas das ilhas. Dizia-se que cada ilha tinha sua própria personificação. Sou a necessidade, o fato e o destino de ser. Era a deusa da inevitabilidade, mãe das moiras e personificação do destino, necessidade inalterável. Era casada com Moros. Ela costuma ser representada por uma serpente. Sou o Senhor das Eras. Associado ao tempo, ao orbe ou círculo abrangendo o universo e ao zodíaco. O tempo ilimitado, em contraste com Cronos como tempo empírico dividido em passado, presente e futuro. Eu sou o Deus do amor e da criação, Fanes. Divindade nascida do ovo cósmico. É a divindade primogênita da criação, mas também poderia ser considerado o primeiro deus do amor. Sou a natureza, dona das florestas e flores. Divindade primordial da natureza e geralmente era identificada com Gaia. A senhora Andenim. Ela é a névoa primordial. Criada diretamente do caos, é a contraparte feminina do próprio cosmo. É a manipuladora de tudo aquilo que possui como fonte propulsora da vida. Sou o Senhor das Águas Primordiais. Era essencialmente o rio que circundava a Terra, nascido diretamente do caos, assim como Gaia. Ele é senhor das fontes de águas primordiais. Ophion, senhor primordial dos ventos. Criador do ovo cósmico e governou junto com Eurínome, filha do titã Oceanos. Caos y los 9 dioses primordiales principales no son los únicos. En la mitología también existen algunos más. Como a mitologia grega chegou até nós em fragmentos, existem divergências sobre vários primordiais. No es cierta la cantidad exacta de primordiales, aquí estamos describiendo a los más probables.
Os primordiais são os seres mais antigos que os próprios titãs, as forças que dariam forma à realidade, as primeiras existências da criação, tempo, espaço, luz, matéria. Na verdade, é de certo acreditar que eles são os deuses dos deuses. Ahora que presentamos a los posibles dioses protógenos, vayamos a la historia. ¿Qué dice la mitología griega? De acordo com a mitologia, Erebus, as trevas, e Nix, à noite tiveram filhos que ocupariam papéis fundamentais até mesmo depois do surgimento dos titãs e olímpicos. Suas posições eram tão importantes que auxiliavam os novos deuses em suas funções. Entre los dioses antiguos se encuentran Hipnos, Tánatos, Eris, Queres, las tres Parcas y otros. Hablaremos más sobre ellos en otro video. A união de Gaia e Urano. Gaia, sentindo-se só, uniu-se a Urano. Ele tornou-se o primeiro deus a governar céu e terra. A partir de hoje, governarei o céu e a terra. Dessa união nasceram os hecatônquiros, os ciclopes e seres gigantes que ocuparam toda a terra. Uranus repudiou seus primeiros filhos e levantou-se contra eles. E os enviou para o abismo sem fim de Tártaros. Depois teve com Gaia mais 12 filhos. Mas esses são considerados os mais importantes, pois deram origem às gerações seguintes de deuses. Eles não eram monstruosos, mas possuíam grande poder, e isso fez o céu temer. Urano era tirano e Gaia sofreu. Em sua dor criou 12 armas, que se transformam em vestimentas conhecidas como sormas. E entre as 12 existia uma capaz de matar um deus, a Megas Drepanon. A soma escolhida pelo titã Cronos, que aceitou a missão de destronar seu pai. Foi a primeira vez que o universo viu deuses que não eram apenas conceitos, mas governantes. Só que o primeiro reinado foi marcado pelo medo. Urano, o céu, temeu sua própria descendência. Tentou impedir o futuro, aprisionando seus filhos. Mas o tempo, força que nem os deuses controlam, avançou. Gaia, a Terra, não suportou o sofrimento de seus filhos. E assim o domínio do universo passou das forças primordiais. Para os deuses da primeira geração de governantes, começava a era dos titãs. Seres poderosos, menos abstratos que os primordiais, mais próximos de formas, vontades, ambições. Assim teve início o ciclo de batalhas entre os deuses, que moldaria o mundo e marcaria a transição entre as eras divinas. O conflito entre gerações de deuses, a ascensão dos titãs, o futuro surgimento dos olímpicos, o começo do que os antigos chamariam de o hipermito. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado del contenido. Suscríbanse al canal y síganme en mis redes sociales. ¡Hasta luego!